Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje eu quero trazer uma pregação acerca da oração de Paulo pelos Efésios. O texto base deste sermão é Efésios capítulo 1, dos versículos 15 até o 23. A introdução desse sermão não é nada muito complicado, já que temos várias orações da Bíblia e elas são informativas e inspiradoras. Portanto, é proveitoso para nós estudarmos junto dessas orações, não só elas separadas, mas junto das Escrituras em si. Então eu quero separar aqui 3 pontos para a gente compreender essa primeira parte que eu quis dizer sobre as Escrituras e as orações estarem em conjunto. Primeira coisa, isso é muito verdadeiro se compararmos essa relação à oração de Paulo. De fato, algumas das declarações mais profundas, ricas e poderosas são da pena de Paulo, que foram nessa mesma forma de oração. O que está agora para nós é cheio daquele tipo de passagens profundas, cheia de alegres verdades espirituais. Bom, é interessante notar que esses versículos de Efésios capítulo 1, versículos 15 até 23, elas compreendem uma sentença complexa que contém 169 palavras. E essa oração de Paulo, ela tem um delineamento específico que pode se compreender dessa maneira. Primeiro, o motivo da oração está no primeiro versículo daqui, o 15. O conteúdo da oração está do 16 até o 19. E a expansão da oração do 19 até o 23. Então, vale a pena nós desenvolvermos, agora que já tivemos essa introdução. Qual seria o motivo da oração de Paulo para a igreja de Efésios? Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 15. Por essa causa, portanto. Esta é a referência que nós teremos nos versos anteriores. Paulo, ele ora não somente para aquela igreja, mas para os leitores, porque eles ouviram e obedeceram ao Evangelho, desse modo sendo selados com o Espírito Santo. Paulo também diz o seguinte, que a eles que não eram os únicos que tinham ouvido falar da sua espiritualidade, mas outros também. Paulo estava muito grato pela sua devoção completa a Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E isso simplesmente pela vontade dele de seguir o que Deus queria. Então Paulo não estava apenas grato pela fidelidade deles, mas também pelo amor demonstrado por eles. Então a gente precisa considerar as palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 25, versículo 40. Também precisamos entender o nosso Senhor, ele tem um amor que deve ser demonstrado não apenas pelo pastor e pelas pessoas mais experientes no Evangelho, mas também pelos irmãos no geral, não sendo apenas uma pessoa. E tem vários versículos, várias palavras que vão falar sobre isso. Então, como exemplo, João capítulo 13, versículo 35. Mas eu quero resumir um que vai realmente trazer um aspecto a mais. 1 João, capítulo 3, versículo 18. O verdadeiro amor, ele é visto em ação aqui. Então você precisa observar que eles amavam todos. Todos. Essa palavra todos não permite qualquer distinção. Não é só aquele grupo, só aqueles irmãos. Não, eram todos os que estavam presentes. Todos. Todos que existiam. Então, o que ele quer dizer ali? Que nós devemos amar ricos e pobres, como os sábios e os insensatos, os brancos,
as outras raças, as outras etnias, e então nós devemos incluir todos, desde os justos até os injustos, desde os não criminosos aos criminosos. Já que eu expliquei o motivo desta oração, vamos entender agora o conteúdo dessa oração, dos versículos 16 até 19. O conteúdo dessa oração, ele não é só uma coisa, mas ele é duplo. Primeira coisa, ela é uma ação de graça para eles, prevista no versículo 16, e também um pedido para eles, do versículo 17 até o 19. Também ele vai trazer a ação de graças por eles. Paulo disse que não cessava de dar graças por eles. Mas vamos compreender em tópicos por que isso. Primeiro, ele nos fala um pouco da oração de Paulo. Ele estava constantemente preocupado com o bem-estar não só dele, nem de alguns outros que ele conhecia, mas sim de vários cristãos. E isso foi visto na sua vida de oração. Também devemos estar familiarizados com o que temos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Aqui vem uma pergunta bem interessante. Isso significa que nós, cristãos, devemos orar 24 horas por dia? Vamos também pensar em outras coisas. Ele quer um significado que nós devemos estar envolvidos frequentemente em orações, desde elas sendo casuais, mais profundas, ou até as mais regulares e frequentes. Então, o que nós precisamos entender é que isso deve ser feito por todo tipo de cristão. Todos os grandes homens, as grandes mulheres aqui da Bíblia, eles são representados como ótimos em orações. E isso é uma característica notável na vida de Paulo. E isso é principalmente indicado pela frequência da sua ação de graças, onde ele indicava um espírito não qualquer, mas um espírito alegre e sempre se esforçando para perpetuar o mesmo. Lembre-se que Paulo nunca estava satisfeito, ele sempre buscava mais e mais. Então também teremos um pedido de Paulo para eles. Paulo desejava que eles recebessem um espírito de sabedoria. Isso se refere à atitude espiritual que traz o caráter de sabedoria. Isso não é surpreendente para que Paulo orasse por tal. Então a gente nota isso lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Paulo desejava que eles recebessem revelação no conhecimento de Deus. Isso não é um conhecimento tipo gnose, mas tem um conhecimento pleno e completo, que seria a epignose. Esta é uma visão mais profunda e compreensiva sobre os assuntos de Deus. A gnose sendo um conhecimento bem superficial e a epignose sendo um conhecimento mais profundo, mais avançado, numa comparação mais ou menos assim. Então, este nível maior de compreensão e espiritualidade vem somente quando nós seguimos o curso prescrito: oração, estudo e obediência. A razão pela qual Paulo deseja que eles tenham essa sabedoria e esse conhecimento é que eles possam ter seus olhos iluminados pelo seu coração. Porque vocês precisam lembrar, a morada de Deus está nos seus corações. O coração é a sede da nossa emoção, intelecto e vontade. O que quer que esteja no coração de uma pessoa, ela tem conforme reagir da sua conduta.
Pois como ele pensa no seu coração, assim é, prescrito em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Paulo também passa a dizer-lhes que as coisas que eles desejam têm que ter um conhecimento, um entendimento, que eles vão ver a esperança da sua vocação. Isso é dito no versículo 18. Ou seja, o que a gente pode entender? A esperança é uma das vocações que Cristo quer que nós temos. O que Deus quer que nós nos inspiremos. Essa esperança não é apenas um desejo, mas ela é uma expectativa ainda mais sincera pelo incerto, pelo que ainda está por vir. Uma esperança que leva a maiores alturas da espiritualidade. Então não precisa dessa ansiedade, porque as riquezas da glória são as heranças dos santos, santos sendo os justos. Não podemos compreender e apreciar totalmente essa mera herança que é dada aos cristãos, até que essas mentes que nós temos sejam iluminadas. Nós cristãos precisamos ter as mentes iluminadas, e para conseguirmos isto é seguindo a base, é o estudo, a oração, seguindo o que Deus quer para a nossa vida. Todas essas palavras, quanto mais você conhece elas, é o significado de que você quer mesmo ir para o céu. É a sua determinação. E que tudo pertence a Deus e a Ele. E Ele nos deixará participar dessa herança abençoada se nós atendemos ao seu chamado. A grandeza, a suprema grandeza do seu poder é dada a nós para que cremos. Paulo, nesse versículo 19, ele se refere ao estado glorioso dos crentes, a extraordinária grandeza do poder de Deus que supera todas as dificuldades. Nós, como crentes obedientes, temos acesso ao trono de Deus, o onisciente, onipotente e eterno. Nós não podemos deixar de apreciar e valorizar totalmente isto, a menos que o seu entendimento seja superficial, que a sua mente e a sua visão não sejam iluminados. E agora vamos para a expansão da oração. Efésios capítulo 1, versículo 19 até o 23. O poder de Deus. Paulo quer agora terminar a sua oração apresentando uma coisa: o infinito poder de Deus mostrado em sua ressurreição. Para aqueles que já sabem, Deus foi para a cruz do Calvário, morreu, ficou 3 dias morto e depois, no 3º dia, ele foi e ressuscitou. Então Paulo deseja que os cristãos entendam essa grandeza extraordinária de seu poder. O poder de Deus, ele é dado pelo conhecimento em Cristo. Esse poder é dado por este fato de crermos nele. Por quê? Primeiro, Deus, no caso Jesus, ressuscitou dos mortos. E também nós devemos nos lembrar que aqui no versículo 20 é dito: pois põe-no à sua direita nas regiões celestiais. Ou seja, o que podemos entender é: Jesus está sentado à direita de Deus. O que é dito no versículo 21, que segue naturalmente. Existem diferentes tons e significados em todas essas palavras, todas essas 169 palavras. Mas o significado central nunca é perdido. Ele é claro, ele é direto. Jesus tem toda a autoridade. O domínio de Cristo, que é
é percebido no versículo 22 até o 23, a gente nota: coloque todas as coisas em sujeição sobre seus pés, os pés de Deus, pois Jesus tem todo o poder, toda a autoridade. E ainda mais, Mateus capítulo 28, versículo 18, diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, dá para perceber que é dado a ele a cabeça de todas as coisas para a igreja. Cristo é a cabeça da igreja, não apenas um homem, mas sim a cabeça. Efésios, mais à frente, capítulo 5, versículo 23, diz: como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Então, que corpo seria esse? Que corpo é este? Atos, capítulo 4, versículo 11 até o 12. Qual é o corpo? A igreja é o corpo, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. O corpo de Cristo, ele pertence a ele. Então, nós, a igreja, somos pertencentes ao corpo de Deus, e ele é a cabeça, a pessoa que comanda a gente. Assim como nosso corpo físico recebe ordens da cabeça, o mesmo se aplica ao corpo espiritual. Não é diferente, a anatomia é a mesma. Para encerrar, Paulo nos diz no versículo 23 que em Cristo se manifestam todas as coisas. Jesus está cheio de toda a plenitude da divindade e concede a plenitude de suas bênçãos até o seu corpo. A conclusão deste sermão é que, ao ponderarmos esta oração de Paulo, observamos que ela exige um pensamento claro em sabedoria, conhecimento e compreensão, não somente sobre o conteúdo, mas também sobre o significado da nossa fé e da glória futura. Então, aquele que se afirma em Cristo, a gente pode compreender que ele está no corpo e Deus é o cabeça da igreja e vai ter toda a autoridade sobre você. Portanto, irmãos, eu quero que você pense hoje, baseado nessa oração de Paulo, você tem encaixado no corpo de Cristo? Você tem feito o que Deus quer para a sua vida? A compreensão, a sabedoria e o conhecimento da palavra? Como você tem feito isso hoje? Pense nisso e aplique essa palavra na sua vida. Use desse sermão para se aprofundar ainda mais na Bíblia, na sua religião, na cristandade. Enfim. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, Senhor. Que você possa, Senhor, ajudar nossos irmãos a querer alcançar ainda mais, ir mais a fundo, ir mais além, chegar aonde eles precisam chegar. Que você possa, Senhor, ajudar nossos irmãos a compreender, Senhor, essa pregação e que eles consigam ir a fundo. Que eles não desistam, Senhor, pelas pedras que eles vão encontrar no caminho, Senhor, mas que eles decidam seguir em frente e confiar totalmente em Cristo. Que eles orem, que eles busquem a Ti, Senhor, assim livrando eles de toda e qualquer tentação, Senhor. E assim, Senhor, eu quero que você proteja os nossos irmãos, trazendo a eles o conhecimento e a liberdade, Senhor, acerca das coisas do Satanás. Que você não permita com que nenhum deles caia nas trevas. Livra-os de tentações. Em nome do Senhor Jesus. Amém.